Juiz das Garantias, parte 2, tá? Eu estava falando com vocês que Nutti estava explicando que em São Paulo, no Maranhão, Goiás e Manaus, já tem departamentos de inquérito policiais que divide já o juiz da fase de investigação com o juiz da fase do juiz que vai cuidar, um outro juiz que vai cuidar da fase de julgamento e processo. Isso já existe há muito tempo no Brasil. Porém, agora, não em todos os estados, agora foi constituído como lei o juiz das garantias. Então, o que não te fala? Trata-se, portanto, de um modelo que vem se difundindo pelo país, notadamente porque aprimora a atividade judicial realizada na fase pré-processual. Porque o juiz de garantias vai até o recebimento da denúncia. O que é o recebimento da denúncia? É quando efetivamente a entrada da ação, a petição inicial. Aí aquele juiz não atua mais. Por quê? Justamente para ele não se contaminar. Não só aqui, tá, pessoal? Aqui também, porque esse juiz que vai cuidar do processo, se ele participasse da fase de investigação, ele poderia se contaminar. Contaminar com provas, medidas cautelares e etc. Ele pode ter, como eu falei no vídeo anterior, um viés cognitivo. Então, aí tem vários tipos de vieses, né? Viés de a pessoa fixar numa coisa pretérita, o viés de ancoragem, etc. Mas não vamos entrar nesse estudo psicológico agora, não. A Nutti complementa, né? O juiz de garantia torna-se mais especializada e prestigia a imparcialidade judicial, que é justamente essa não contaminação, porque vai ser um juiz que vai cuidar da fase de investigação, o juiz de garantias, até o oferecimento de denúncia. É onde termina a função do juiz de garantias. Aí entra um outro juiz que vai cuidar da fase de processual e julgamento. O sistema instituído pela Lei 13.964 foi o pacote anticrime, né, pessoal? Avança em relação às centrais ou departamentos de inquérito. Foi o que Nutti citou. Por que Nutti está falando que avança? Embora esses departamentos tinham esse papel parecido, semelhante ao juiz de garantias. Visto que ele, além de dispor sobre o recebimento da denúncia pelo juiz das garantias, determina o impedimento do magistrado exercer essa função de participar da instrução do julgamento da ação. O juiz de garantias não participa da instrução e nem do julgamento da ação. Isso é outro juiz. Minimizando de forma mais efetiva os fatores de contaminação subjetiva do julgador do processo e reforçando sua imparcialidade. Ao instituir o juiz das garantias, a Lei 13.964 de 2019 criou uma nova regra de competência funcional. Uma nova regra de competência funcional, delimitando a ação do juiz em função da fase da persecução criminal e criando a partir da rígida separação das fases de investigação e do processo uma regra de impedimento para que a fase da ação penal, ao magistrado que houver atuando como juiz das garantias na fase de investigação, não interfira nessa outra fase. Então, isso é delimitado pelos artigos 3D do Código Processo, 3º do Código de Processo Penal, com a redação dada pela própria Lei 13.964 de 2019. Aí Nutti coloca aqui 20A, liminar e julgamento do Supremo Tribunal Federal. O relator das ações diretas, lembra que eu falei das ações diretas de inconstitucionalidade? Apresenta contra vários dispositivos da lei e o ministro Luiz Fux responde, né? Houve por bem, em 22 de janeiro de 2020, suspender a vigência dos artigos 3º-A a 3º-F, todos relacionados à nova figura do juiz das garantias. Isso foi discutido, tá? Porém, o STF julgou como constitucionalidade parcial, porque existe no Brasil um grande problema com relação à estrutura. O Brasil tem pequenas comarcas que tem um juiz só, e também a questão do recurso. Percebe que o juiz de garantia vai mobilizar toda uma reestruturação, toda uma forma de
de arrecadação até para isso, né? Então não é uma coisa fácil de ser implantada. Por isso que houve uma decisão, prorrogou 12 meses, né? E mais 12 meses, caso não consiga, uma coisa assim. Mas se ficar... Eu não quero ficar perdendo tempo com esses milismas, tá, pessoal? Vamos direto ao ponto. Eu quero ler para vocês aqui o artigo 3º-B, bem extenso, porque tem uma porrada de incisos. Mas o mais importante é que ele fala o seguinte: o juiz das garantias é o responsável pelo controle da legalidade. Ele investiga, né? Claro que em casos excepcionais. Da investigação criminal e pela salvaguarda dos direitos individuais, cuja franquia tenha sido reservada à autoridade prévia do Poder Judiciário, competindo-lhe especialmente a esse artigo, o 3º-B, na lei seca, né, ele vai elencar nos seus incisos todas as funções as funções do juiz das garantias. Ele começa com o inciso 1, falando: receber a comunicação imediata da prisão. Inciso 2, receber o auto de prisão em flagrante para o controle da legalidade da prisão. Zelar pela observância dos direitos do preso, podendo determinar que esse seja conduzido à sua presença a qualquer tempo. Artigo 4º, ser informado sobre a instauração de qualquer investigação criminal. Artigo 5º, decidir sobre requerimento de prisão provisória ou outra medida cautelar. Artigo 6, inciso 6, prorrogar a prisão provisória ou outra medida cautelar. Inciso 7, decidir sobre o requerimento de produção antecipada de provas consideradas urgentes e não repetitíveis, assegurando o contraditório e ampla defesa. Inciso 8, prorrogar o prazo de duração do inquérito. Inciso 9, determinar o trancamento do inquérito policial quando não houver fundamento razoável. Inciso 10, requisitar documentos, laudos, informações ao delegado de polícia. Inciso 10, decidir sobre os requerimentos de interceptação telefônica, do fluxo de comunicação em sistemas de informática e telemática ou de outras formas de comunicação. B, afastamento dos sigilos fiscais, bancário, busca e apreensão domiciliar, acesso a informações sigilosas ou outros meios de obtenção de provas que restringem os direitos fundamentais do investigado. Inciso 12, julgar habeas corpus impetrados antes do oferecimento da denúncia. 13, determinar a instauração de incidentes de insanidade mental. 14, decidir sobre o recebimento da denúncia ou queixa. Inciso 15, assegurar prontamente, quando se fizer necessário, direito ou outorgado ao investigado ou ao seu defensor de acesso a todos os elementos informativos e provas produzidos ao âmbito da investigação criminal, salvo no que concerne estritamente às diligências de andamento. Inciso 16, deferir pedidos de admissão de assistente técnico para acompanhar a produção da perícia. Inciso 17, decidir sobre a homologação do acordo de não persecução penal ou de colaboração premiada. Inciso 18, outras matérias inerentes às atribuições definidas no caput desse artigo. Parágrafo 1º, preso em flagrante ou força de mandado de prisão provisória será encaminhado à presença do juiz de garantias no prazo de 24 horas. Parágrafo 2º, se o investigado estiver preso, o juiz das garantias poderá, mediante a representação da autoridade policial e ouvido o Ministério Público, prorrogar uma única vez a duração do inquérito por até 15 dias, após que, se ainda assim a investigação não for concluída, a prisão será imediatamente relaxada. Então, eu li esse artigo literis, né, como fala em latim, li todo ele, porque tem que ler lei seca, pessoal. Tem que ler, não tem que ter preguiça. Então, vamos lá. O ingresso do juiz das garantias na organização judiciária. Ao proclamar a constitucionalidade do caput do 3º-B, porque ele teve uma ação direta de inconstitucionalidade, se não me engano foi pela AMB, Associação dos Magistrados do Brasil, falando que o juiz de garantia era inconstitucional. E o STF decidiu, em decisão lá, se reuniram e etc., decidiram que é constitucional sim. Então é por isso que o NUT abre perfeitamente esse capítulo falando assim: ao proclamar a constitucionalidade do caput do artigo 3º-B, em que consta a razão da existência desse perfil como órgão fiscalizador. Que perfil é esse? O juiz das garantias. Como órgão fiscalizador das investigações criminais. O STF encerrou a controvérsia em relação à sua implementação pelo judiciário em todos os níveis que lidam com as esferas penal, evitando conturbar a sua concretização nos espaços forenses. Concedeu-se o prazo de 12 meses, contando a partir da publicação da ata. Qual foi essa data, pessoal?
31 de agosto de 2023, foi essa ata do STF. A sua implementação e funcionamento será conduzida sob a supervisão do CNJ. E eventual prorrogação referida ao prazo poderá acontecer apenas uma vez por até 12 meses. Se em 12 meses não conseguir implantar, tem mais 12 meses de prorrogação, feita a justificativa devida. É aquilo que eu expliquei. O Brasil tem muitas comarcas pequenas que não tem estrutura, tem um juiz só, não tem recurso e etc. Mas agora, tornando-se lei, vamos ver se o Brasil melhora, né? Porque dinheiro para corrupção tem, né, pessoal? Não existe falta, né? Pessoal, político rouba pra cacete, tem dinheiro para corrupção, mas para um juiz que vai garantir os direitos fundamentais, os direitos individuais da gente, trazer legalidade para a fase pré-processual, aí existe um problema de recursos. Mas para corrupção sobra no Brasil, isso é foda entender isso, né? Controle da legalidade, pessoal. Isso está dentro do juiz das garantias, tudo que a gente está falando aqui. Embora o princípio da legalidade esteja mais entranhado no direito penal, né, é o artigo 1º do Código Penal. Não há crime sem prévia lei que o defina, não apenas sem uma prévia lei que a culmine. As penas são culminadas. É extremamente relevante lembrar que no campo do processo legal também vigora a mais estrita legalidade. Afinal, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da lei. Artigo 5º, inciso 2, Constituição Federal. Não somente isso, mas temos sustentado a existência do princípio da legalidade estrita da prisão cautelar. Olha que interessante. Em fase de inúmeros incisos do artigo 5º da Constituição Federal, tutelando esse tema, o juiz das garantias deve zelar pela fiel aplicação da lei processual penal durante a investigação criminal. E mais do que isso, controlar a legalidade dos atos contritores aos direitos individuais do investigado. Porque para pedir uma prisão cautelar, tem que cumprir requisitos. E o juiz de garantia vai analisar, fiscalizar se esses requisitos estarão sendo cumpridos. Persegue, o Nutt faz uma observação muito relevante nesse artigo, que ele fala assim, ó, o artigo aponta uma salvaguarda pelo juiz das garantias dos direitos individuais, em terminologia mais conhecida, porém a maioria da doutrina estabelece a diferença entre os direitos e as garantias. O direito, ele é declarado, a garantia é constituída, o direito à vida. Já é uma coisa pré-existente, ele é só declarada. Garantia é uma coisa constituída, como a ampla defesa, o contraditório, é constituída a garantia. Não te faz essa diferenciação, porque no caput desse artigo fala uma salvaguarda dos direitos individuais. A palavra juiz das garantias, então ele faz a diferença de direitos e garantias. Uma sacada do Nutt. Pois bem, os direitos são todos aqueles reconhecidos pelo Estado, mas que na realidade pré-existem à própria lei, como o direito à vida. Eis a tutela constitucional, o direito à vida, a liberdade, a igualdade, a segurança, a propriedade. O poder público não cria a vida humana. Não cria a vida humana. Por isso que Pontes de Miranda fala que o direito à vida é superestatal, né? Porque é pré-existente, não é criado, né? Ele é declarado. O poder público não cria a vida humana, porém compromete-se a protegê-la como um direito fundamental. As garantias são os direitos criados por lei para proteger com maior eficiência os direitos fundamentais. Exemplo, ampla defesa, essas são as garantias. Contraditório, juiz natural, publicidade do processo. O processo deve ser público para mostrar mais clareza e etc. O devido processo legal, isso são direitos, garantias. Em suma, direito se declara, garantia se constitui. Por que direito se declara e garantia se constitui? Porque direito você declara uma coisa pré-existente. O direito não construiu a vida, a vida já existe antes do direito. Então, o direito se declara, a garantia se constitui. Assim, o juiz das garantias deve tutelar seus direitos individuais, tornando-se aqui a expressão como um gênio, porque o magistrado deve fiscalizar o fiel cumprimento dos direitos e garantias humanas e fundamentais. O Nutt amplia, você faz uma interpretação ampliada
Porque tem a restritiva, ampliação restritiva, não é essa? É uma ampliação ampliada sobre direitos individuais e garantias fundamentais. Ele funde numa frase só, que esse juiz de garantias deve ter o fiel cumprimento dos direitos e garantias humanas fundamentais. Uma sacada do Lúcio, genial. Reserva de jurisdição. É a expressão utilizada para demonstrar que determinados pedidos para restringir certos direitos somente podem ser decididos pelo poder judiciário. Constitui reserva de jurisdição. Por exemplo, a declaração de prisão de qualquer pessoa em virtude da prática de um crime. Comunicação da prisão. Consta no inciso tal da Constituição. Eu não quero entrar muito na Constituição Federal, mas a gente tem que entrar porque todo o Código de Processo Penal, depois de 88, tem que ser visto sob a ótica da Constituição Federal. A prisão de qualquer pessoa e o local onde encontra serão comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa por ela indicada. Esse é o artigo 5º da Constituição Federal. Entende-se pelo termo imediatamente o prazo máximo de 24 horas. Trata-se de garantias de que ninguém será ou ficará ilegalmente detido. Mas no Brasil ocorre isso. Por isso que o juiz da garantia, se houver uma denúncia, etc., ele vai fiscalizar ou evitar isso. Esse é o sentido de garantia, né? Por isso que ele fala, o juiz da garantia salvaguarda os direitos individuais. Os direitos individuais de quem, pessoal? De quem está sendo preso, porra. Né? Para tanto, dentro da normalidade, refere-se essa comunicação à lavratura do auto de prisão em flagrante pelo delegado. Afinal, quando alguém é encontrado em plena prática do delito, pode ser preso por qualquer pessoa, mas como regra é preso pela polícia e levado à presença da autoridade policial, que encontrando os presentes requisitos legais, determina a lavratura do auto de prisão em flagrante. Esse auto será comunicado ao juiz de garantias. De fato, por isso que fala que o juiz da garantia é fiscalizador, porque ele vai investigar se essa prisão em flagrante cumpriu os requisitos. Eu vou dar um exemplo do Zé Carvalho, o professor Zé Carvalho, que é genial. Ele fala assim, o cara foi preso em flagrante porque estava dormindo bêbado no carro. Aí o delegado pergunta, mas ele estava dirigindo o carro? Não, ele estava dormindo no carro. Então ele foi preso em flagrante porque ele estava bêbado dormindo no carro, mas você viu ele dirigindo o carro? Não, não vi. Alguém falou? Não. Então aí é uma prisão em flagrante totalmente ilícita. Aí vem o juiz das garantias e fala, isso aqui é totalmente equivocado. Se bem que o delegado pode resolver isso, né? O juiz da garantia seria mais uma garantia, e a gente nunca pode reclamar disso. Ah, tá protegendo o ladrão, tá protegendo o bandido, é mais garantia para vagabundo, mas uma hora pode ser você que esteja nessa condição, precisando de um advogado, precisando de garantia. Por isso que a gente não pode reclamar de garantias, pessoal. Uma hora você pode estar sentado lá no banco dos réus, e você, às vezes, pior ainda se você é inocente, entendeu? Legalidade da prisão. Recebendo a cópia do auto de prisão em flagrante, o juiz das garantias deve verificar se os requisitos da referida prisão em flagrante encontram-se presentes. Como eu falei, os elementos intrínsecos à prisão em flagrante estão previstos no artigo 302 do Código Processual Penal brasileiro. Inciso 1, está cometendo a infração penal. Inciso 2, acaba em flagrante delito quem está cometendo a infração penal. Inciso 2, acaba de cometê-la. É perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser um autor da infração. Quarto, é encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que faça presumir ser ele o autor da infração. Percebe que até o legislador coloca a palavra presumir, porque não pode afirmar, né? Agora, uma situação que o cara está fugindo bêbado da polícia, prisão em flagrante, está cumprindo esses requisitos aqui. Porém, deve analisar também os requisitos intrínsecos ao flagrante previstos no artigo 304 do mesmo Código. Apresentando o preso à autoridade competente, ouvirá o condutor e colherá desde logo sua assinatura, entregando a sua cópia do termo e recibo de entrega do preso. Em seguida, procederá à oitiva das testemunhas que o acompanhará
e ao interrogatório do acusatório sobre a imputação que lhe é feita, colhendo após cada oitiva sua respectiva assinatura, lavrando a autoridade afinal o auto. Se tudo estiver irregular, o juiz não relaxará o flagrante, o que implicará a soltura do investigado, seguindo de duas opções. Pode converter a prisão em flagrante em preventiva, se presentes os elementos do artigo 312 do CPP, e se não forem suficientes as medidas cautelares do artigo 319, pode conceder liberdade provisória com ou sem fiança, consultar as notas do artigo 310, em que se comenta a necessidade de audiência de custódia. Está vendo que está falando dos direitos, né? Está falando de direito, garantia. Tem que seguir requisito para fazer uma prisão em flagrante. Porque está falando de direito do preso, essa garantia que tem, né? Em alguns desses direitos constitucionalmente previstos no artigo 5º, a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontra serão comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso. Direito ao telefonema, a pessoa tem direito de permanecer calada. Tem um princípio que fala que a pessoa não pode criar provas contra si mesmo. Isso não tem nada a ver com confissão, tá, pessoal? A gente está falando da pessoa forçar a pessoa a confessar uma coisa, isso é inconstitucional. Né? Informe sobre qualquer... Porque aqui não está destrinchando todos os incisos do artigo 3º-B. Informe sobre qualquer investigação criminal. Se não me engano, esse é o inciso 4 já. Este é uma das principais atribuições do juiz das garantias, refletindo em direito do investigado. Vale dizer que não deve existir investigação sigilosa, com exceções, né? Mas tem algumas exceções, acho que é caso de criança, ou envolvendo coisa sexual também. De modo a impedir que o suspeito possa acompanhá-la por meio do seu defensor. O inquérito policial já tem as suas formalidades. Registra-se e deve ser acompanhado pelo juiz e pelo promotor. Porém, as investigações criminais realizadas pelo Ministério Público, não regularmente em lei, não pode mais transcorrer sem a informação de sua existência ao juiz das garantias. Não pode ter uma investigação que corra sem a dada informação, sem passar essa informação para o juiz das garantias. Se isso for feito, tudo que foi colhido pode ser considerado prova ilícita, de modo a ser rechaçado pelo juiz no momento da análise da denúncia, porque o papel do juiz da garantia vai até o oferecimento da denúncia. Termina ali. Tá? De modo a ser rechaçado pelo juiz no momento da análise da denúncia, podendo rejeitá-la. Nesse prisma, pessoal, o STF decidiu, indicando que todas as investigações penais conduzidas pelo Ministério Público, sob qualquer denominação, inclusive o PIC, que é Procedimento Investigatório Criminal, deve ser encaminhados em até 90 dias, contado da data de publicação da ata, 31/8 de 2023, ao juiz das garantias. Enquanto estes não estiverem implantados em alguma localidade, que são as pequenas comarcas que eu dei como exemplo, a Inútil coloca aqui, enquanto estes não estiverem implantados em algumas localidades, os encaminhamentos devem se dar aos juízes cuja função é fiscalizar o andamento do inquérito policial. Caso a providência não seja tomada, as investigações produzidas serão inadmissíveis para gerar qualquer efeito. Você vê o poder da lei, pessoal. E a força desse artigo 3º-B. Fala as atribuições do juiz da garantia. Ou seja, será imprescindível para servir de lastro ao oferecimento de denúncia ou queixa. Nota-se, portanto, que a provocação feita pelas ações diretas de inconstitucionalidade, as ADIs, impulsionou o pretório excelso a decidir antecipadamente inúmeras matérias que seriam objeto de controvérsia, assim concretizado na prática, os juízes da garantia, por unanimidade, o plenário considerou o inciso 4, inciso 4 mesmo, associado aos incisos 7 e 9 do artigo 3º-B. Parece-nos, portanto, que as investigações do Ministério Público, em caso do investigado preso, precisam respeitar as mesmas situações impostas à duração e eventual prorrogação do inquérito policial. Outro aspecto relevante diz respeito ao trancamento da investigação conduzida pelo Ministério Público.
quando não houver fundamento razoável para a sua instauração no procedimento. Cabe ao juiz das garantias, assim, determinar isso. Logo, exclui-se a apreciação do Tribunal de Justiça, ou Tribunal Regional Federal, ao se tratar de membro do Ministério Público de primeiro grau, quanto aos feitos de competência originária. Foi excluído do âmbito dos juízes das garantias pelo STF, razão pelo qual as investigações em curso nessa instância serão avaliadas pelo colegiado competente. Isso aí houve uma discussão, né? Porque de competência originada dos tribunais não se usa o juiz das garantias.